Cuidar dos filhos é um ato de amor, mas até que ponto essa superproteção ajuda? E quando ela pode atrapalhar o crescimento? É mesmo, Bruno. Quando a proteção passa do ponto, às vezes até sufoca, sabe? Pode atrapalhar o desenvolvimento e a autonomia dos filhos. Hoje, o Tá Ligado na Cidade quer entender onde está essa linha tão tênue entre o cuidado e o excesso. A gente recebe hoje a psicóloga Flávia Viana para um papo sobre como construir confiança, respeitar limites e ajudar na independência dos jovens. No Tá na Rua, a repórter Luísa Minas foi saber como é lidar com a superproteção na visão dos pais e dos filhos também. E para fechar, o quadro Atividade Legislativa vai trazer as iniciativas da Câmara Municipal que apoiam esse tema. Então se liga, porque a partir de agora, o Tá Ligado na Cidade tá no ar. Bruno, olha que interessante, ó. Você sabia que pesquisas mostram que quase 40% dos jovens brasileiros dizem se sentir presos em casa por causa da superproteção dos pais? Eu imagino, Fernanda, até eu passo por isso. Além disso, você que assiste, sabia também que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à liberdade ao desenvolvimento pleno? Pois é, hoje o Tá Ligado na Cidade vem para debater esse assunto, né? Até que ponto essa proteção ajuda e quanto ela atrapalha na autonomia. É verdade, exato, Bruno. Ó, a gente vai falar sobre confiança, limites, independência e saúde mental. Um papo que interessa muito à juventude, mas também aos pais que querem ajudar sem controlar. Pois é, e para trocar essa ideia com a gente recebe aqui a psicóloga Flávia Viana, que vai ajudar um pouquinho, né, a falar sobre esse tema e sobre os impactos dessa superproteção na construção da autonomia e da autoestima do jovem e da criança. Você aí de casa também pode refletir. Proteção demais gera segurança ou medo? Pois é. Flávia, seja muito bem-vinda, viu, ao Tá Ligado na Cidade. Eu acho que a gente já pode responder essa primeira questão aí, né, dessa superproteção. Será que gera mesmo medo, né, insegurança? O Bruno e eu, né, somos exemplos de duas situações diferentes aqui. O Bruno é filho único, né, Bruno? Sim. E eu sou caçula da família. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão e esses vínculos familiares também, né, em relação à superproteção. A gente precisa achar aí uma linha onde a gente encontre um equilíbrio para educar. Eu sempre falo para os pais que eu atendo que permissividade demais, a criança, o adulto, né, o filho, ele se sente abandonado. E autoritarismo também, ele não se sente amado, né? Só recebe ordem, só recebe regra, e é como se ele não se sentisse amado e como se ele não se sentisse que o que ele pensa, o que ele sente importa. Então, se eu não tenho um equilíbrio entre essas duas formas de educação desde lá na primeira infância, eu corro um risco muito grande de estar super protegendo a minha criança, o meu filho e alejando essa pessoa aí de ser um adulto bem-sucedido na vida em todas as áreas, falando principalmente emocionalmente. Porque uma criança que tem ali regra o tempo todo no lar, já é uma criança super protegida. Se eu vejo o meu filho pulando do sofá e eu, não sobe aí, e eu tiro, e eu não permito que essa criança não leve um tombinho, não se corte de vez em quando. É claro que em algumas situações a gente precisa salvar a criança, né, que vai atravessar a rua, não dá tempo de ficar explicando e educando com gentileza ali naquela hora, eu tenho que ser firme. Isso. Porém, existem algumas situações que às vezes os pais nem sabem o porquê eles estão falando não, talvez pelo fato de ter ouvido muito não, e eles estão ali impedindo essa criança de desenvolver. A punição também, que eu costumo dizer que a punição não é só bater, é o castigo, é o gelo, é a cara feia, são palavras, né, abusos emocionais. Quando existe muito isso num lar, eu também estou tolhindo a minha criança de se expressar quando ela achar que deve se expressar, de tentar. Por quê? Vai que eu erro, né? Minha mãe não vai me amar mais, meu pai não vai me amar mais. Então, a neurociência, ela explica que o cérebro da criança em desenvolvimento, a criança pequena, particularmente falando, ela sempre vai se sentir, ela não vai se sentir amada quando ela é punida ou quando ela não é ouvida. Olha só. Então, a gente fala muito da escutativa, né? Os pais, eles têm muita mania de
E aí, por que você fez isso? Mas não deixa a criança falar. Começa a falar por cima, né? Então, eu sempre oriento que dê escuta ativa, dê tempo de qualidade para essa criança se sentir importante. Daí sim, a partir de uma autoestima bem construída, a partir da primeira infância, dela ter esse espaço para ela se arriscar, com certeza ela vai se sentir muito mais segura lá na frente. Agora, se não pode nada, se eu estou sempre ali, né, protegendo, é perigoso. É isso. Nesse caso, né, a Fernanda também falou que são casos diferentes. O meu, como eu não tive irmãos, então todas as atenções foram, pelo menos da minha mãe, do meu pai nem tanto, mas as minhas mães foram para mim. E no caso da Fernanda, acho que os pais dela, com os 2 primeiros filhos, aprenderam bastante, tiveram seus percalços, e aí talvez a rigidez maior. Como ela foi a caçula, eu falei assim, né, a gente já aprendeu, já sabe o que fazer, o que não fazer, e aí acaba sendo um pouquinho mais maleável pro lado dela, e até gerando talvez um ciúme nos irmãos. Seria mais ou menos assim, essas 2 comparações? Sim, a criança única, né, o filho único, ele já nasce muito com uma responsabilidade que talvez não seja nem para ser dele, né, de que assim, eu preciso dar certo, meu pai e minha mãe só tem eu. Então, às vezes não é consciente, mas o pai e a mãe acabam colocando muito essa expectativa em cima dessa criança. E aí enche a criança de afazeres, põe na melhor escola que pode. Lógico, a gente está falando de todas as situações, mesmo na escola pública, eu vou buscar a melhor escola possível. Se eu tiver condições, eu vou colocar lá na prefeitura que seja para fazer uma natação, tem que fazer esporte, enche a agenda da criança e enche de coisa. Depois tem um risco muito grande. Lá na frente, eu cobrar essa criança, esse aí que já é adulto, de me dar atenção. Por quê? Porque eu deixei de viver, deixei de fazer as coisas para mim, para viver em função dessa criança. Flávia, no meu caso, você já fala já. A gente vai ouvir o pessoal lá de fora, na rua, né? A gente tá ansioso para saber um pouquinho da opinião delas. Então, a gente foi para fora do estúdio. O nosso quadro tá na rua, vai saber o que a galera, então, pensa sobre pais superprotetores. Certo, Bruno? Certo. Vamos lá conferir o Tá na Rua com a Luísa Minas. Vamos lá. Fala galera, mais um Tá na Rua começando e olha só, ai, gente, pera aí que minha mãe tá me mandando mensagem aqui, lá, querendo saber onde eu tô. Com vocês também é assim? O pai e a mãe de vocês toda hora mandando mensagem, querendo saber com quem e onde vocês estão? Porque olha, comigo é assim, já vai fazer 20 anos, viu? Inclusive hoje a gente veio aqui nas ruas de São José pra saber da galera como que eles lidam com isso, bora lá? Gente, então me conta aqui, vocês que estão passando aí por esse período de adolescência, como é que é, né, contar com os pais ali naquele momento? Tem muita discussão? Tem bastante, né? Mas a gente conversando bem, dá pra gente conseguir ter um bom relacionamento para que a gente possa sair, né? E pra você, o que os seus pais mais fazem assim, que você se sente falta de liberdade? Como é que é isso? Assim, lá em casa a gente conversa muito, minha mãe fala sobre os cuidados que eu tenho que tomar, ela sempre me protege muito, sim, meu pai também se preocupa muito comigo, eles vão me ajudando, eu compreendo o lado deles e eu entendo a preocupação também. E pra vocês, quando que passa do ponto ali? Vocês pensam, não, tá sendo demais, super proteção? Uma coisa que eu acho que extrapola um pouco é que eles peguem um celular e tirem assim por algum tempo, sabe? Ai, não dá, celular, ficar sem celular pra você também é o limite? É o limite. Me conta um pouquinho, você já disse que é mãe, você se considera uma mãe super protetora com seus filhos? Eu tenho uma filha só, ela tem 6 anos, eu me considero bem protetora sim. E você acha que é isso mesmo, os pais têm que estar sempre ali protegendo os filhos, mesmo até que às vezes passe do ponto, assim? Passar do ponto não, eu creio que eles têm que ter a liberdade, né? Mas a gente tem que estar supervisionando, porque hoje em dia tá tudo muito complicado, né? É muita informação, então a gente tem que estar atenta o que os nossos filhos estão consumindo. Então, João, me conta aqui, o que seus pais fazem que te tira do sério quando o sentido é falta de liberdade? Meu pai, às vezes, ele pode ser um pouco protetor demais, mas ele pensa muito em mim. Eu acho que ele pensa muito no meu bem e ele fica preocupado. Minha mãe também, ela às vezes não quer que eu saia. E como que você faz assim pra tentar conquistar a confiança deles, assim? Rola de mentir algumas coisinhas, dar aquela desculpinha? Não, mentir não. Eu sempre esclareço o que eu vou fazer no local lá, tem que falar, né? Tem que ser sincero, não pode mentir. A mentira sempre quebra a confiança dos pais. Ravi, me conta um negócio. Pra você, como é que é essa questão dos pais superprotetores? Eu tenho uma mãe muito superprotetora e o meu pai também é muito superprotetor. Eu acho até que legal, porque eles me cuidam bastante de mim.
e eles têm até um limite certo ali para eu chegar nas telas, posso sair de casa sozinho. Você, assim, você sente quando você tiver mais velho, claro, que você falou que tem 13 anos. Quando você crescer, como é que você acha que vai ser lidar com essa liberdade toda, né, da maioridade? Ah, vai ter que ter muita responsabilidade, até porque vai ser mais futurístico, vou estar mais crescido, já vou ter completado os estudos e eu quero me formar em programação. E aí não vai ter os pais também, né, pra ajudar ali. Mas eu quero eles presentes também. Tô aqui com a Inês. E Inês, me conta um pouquinho. Você se considera uma pessoa super protetora com seus filhos, com seus sobrinhos? Sempre fui, com filhos, sobrinhos e até com pessoas estranhas. E pra você, assim, em que momento que esse momento de cuidado ele passa do ponto e vira uma super proteção? Eu acho que a época que eu estava criando meus filhos, eu estava assim uma inversão, começou uma inversão muito de valores e de muita coisa vindo de fora, entendeu? E quais são as situações que eles aprontavam na época que te deixava preocupada? Começaram as meninas, já os meninos assim com 14, 15 anos, já sairia à noite para boate. Aí isso não deixava e falava, não, você não tem idade para isso. Ah, mas todo mundo vai, todo mundo não são meus filhos. Você é meu filho, você é minha filha. Então acho que eu protegi bem e elas hoje em dia elas veem que eu fiz bem. Bom, pessoal, é isso aí. Deu pra perceber, né, que é difícil lidar com isso, essa questão de falta de privacidade, de superproteção, tanto pros pais quanto pros filhos. E aí eu devolvo pro estúdio perguntando pro Brunão e pra Fernanda que tem essa diferença, né? A Fer cresceu com irmãos, já o Bruno sempre foi filho único. Então eu quero saber se isso interfere em algum momento ali, essa questão com os pais, de superproteção. E fico por aqui. Semana que vem tem mais Tá na Rua. Falou! Interferiu um pouco, né, como eu já falei aqui, por ser filho único, e a questão do celular também, né, é uma discussão hoje em dia, né, da tecnologia, que antes cresci na década de 90, 2000, não tinha tanta questão, a tecnologia estava começando, engatinhando ainda, né, hoje, com as telas e tudo que acontece, né, o Discord, enfim, são ferramentas que você não sabe quem está do outro lado da tela. Acho que a questão da superproteção deve aumentar até mais, né? E a paranoia também dos pais, hoje, até mais do que antigamente. Nossa, e muito, né? Sim. Eu costumo dizer que é importante, sim, que os pais tenham uma supervisão ali, né? Eles precisam dar uma liberdade, mas com supervisão, porque, infelizmente, o córtex pré-frontal só fecha com 25 anos. Então, uma criança, né, um adolescente de 13, 14, às vezes de 16 anos, acha até o que está fazendo, né, o que está falando, o que está conversando, o que está consumindo ali na internet, mas não tem juízo ainda, né? Então, é necessária essa supervisão. E isso não é invadir a privacidade dos adolescentes, É isso que eu ia perguntar, qual que é a linha que divide a invasão da supervisão? Por isso eu converso muito, sempre, com a minha filha desde pequenininha, e é o que eu oriento todos os pais que estiverem em casa, principalmente quando é adolescente, quando é maior, fazer combinados. Só que tem coisas que não são negociáveis, como, por exemplo, dormir meia-noite para um adolescente que às 7 horas da manhã já tem que estar dentro da escola. Então, a gente tem que lembrar que nós, pais, né, os pais são os maiores ali, e tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que está aí para dizer sobre os direitos. As crianças e os adolescentes precisam ser cuidados, supervisionados, né? Protegidos sim, não super protegidos, mas numa medida certa é importante, porque senão esses filhos também vão se sentir abandonados. E daí, se eles estão abandonados dentro de uma rede ali que é aberta, que pode tudo, que é a internet, o que vai acontecer? Eles vão buscar, né, por conta dessa carência, coisas que não são de acordo com o valor dessa família. Então, sempre buscar o equilíbrio é importante. É isso. Flávia, a gente vai para um rápido intervalo aqui, dar uma pausa no nosso papo, né? Tá rendendo bastante. Pois é, e já a gente volta com mais bate-papo com a Flávia aqui e discutir esse tema da superproteção.
Já de volta com o Tá Ligado na Cidade e hoje estamos falando sobre pais superprotetores. E para a gente ter esse papo aqui no programa, estamos recebendo hoje a psicóloga Flávia Viana. Flávia, a gente puxando um pouquinho, né, sobre o que a gente assistiu no Tá na Rua, no bloco anterior, né, um rapaz, né, comentando que sempre fala a verdade, né. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse equilíbrio aí também, sobre em que momento os pais precisam dar esse apoio e a partir de quando pode deixar também esses jovens, né, as crianças mais livres ali. Tá. Eu acho que a confiança, ela é construída diariamente de acordo com o que a gente vai dando de responsabilidade para as crianças. Se eu não confio na minha filha, que ela pode carregar uma jarra de suco cheia, né, transbordando e de vidro, eu não vou fazer isso. Mas espera aí, então eu nunca vou deixar, porque ela nunca vai fazer, né? Então, o que eu tenho que fazer? Treinar. Eu sempre falo sobre isso. Invista tempo em treinamento, porque isso acaba sendo uma forma também de você ter tempo de qualidade com essa criança. Essa criança vai se sentir importante diante do feito por mim, quando ela conseguir fazer sozinha, claro que sempre com supervisão, de acordo com a idade. E nesse caso do rapaz, eu achei muito bacana ele falar, né? Eu não posso mentir. Ele já entendeu o que é a confiança, né? Em algumas situações, eu escuto famílias falando para mim, Flávia, mas fulano tá mentindo demais. Eu falo, mas quando ele fala a verdade, como que você age? Exato. Então, é uma dica que eu trago aqui para você também, que é pai e mãe, eu acho que é muito importante. Haja, né, com tranquilidade quando você receber uma verdade, por pior que ela seja. Dessa forma, você está treinando essa criança a contar a verdade. E ela sabe que isso vai trazer mais segurança, mesmo que doa. Independente do que for. Às vezes a gente vai ouvir, mãe, eu tô com raiva de você, mãe, pai, você é chato. E ouvir, sabe, sem fazer chantagem emocional com a criança, sem punir, porque muitas vezes a criança mente por medo de magoar os pais e não ser mais amada. Ela não deixa de amar os pais que punem. Isso é muito sério. Inclusive, a tendência das crianças que são punidas é procurar lá na frente pessoas que também vão fazer a mesma coisa com elas, quando adultas, porque é com quem elas sabem viver. Então, eu preciso falar isso, aproveitando essa oportunidade aqui, para a gente trabalhar aí essa nova geração que vem, né? Quanto mais os pais estudarem para educar, mais crianças saudáveis e seguras vão estar aí. Não é só super proteger, só proteger de situações de risco, não. Proteger os nossos filhos é também permitir que eles avancem, que eles se arrisquem, que eles errem mesmo, né? Mas eles vão sempre conseguir falar a verdade, se sentir seguros. Então, quando a gente cria uma criança com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, nós não estamos construindo adultos fracos. Muito pelo contrário, adultos fortes emocionalmente. E no primeiro bloco você estava falando da questão do filho único e da diferença, né? Rapidinho, qual que é a diferença para quem tem irmãos, né? Mas no caso da Fernanda é caçula e aí teve essa... Foi paparicado um pouquinho mais por ser caçula. Tá. Vamos pensar que, né, vamos supor uma mulher que nunca teve filho, sempre planejou, ou talvez nem tenha planejado, mas começou a ter e aí começou a desejar aquela criança, e eu tô falando geral, não tô falando da sua mãe, tá? Mas assim, vamos supor, a criança chega, o medo dessa mãe dessa criança não sobreviver, de fazer alguma coisa errada, de ser julgada pela sociedade, de se sentir uma mãe ruim, de ser culpada depois pelo próprio filho é muito grande. E qualquer chorinho da criança, a mãe se sente culpada, isso é natural, principalmente a mãe. Os pais também hoje estão participando muito mais, né, da educação da criança de fato, então os pais também se sentem culpados muitas vezes. Então você tem aquele tempo todo para pensar nisso, para sentir culpa, a partir do momento que você já tem mais um, ainda mais quando é bebê ainda, e já tem outro, você não tem esse tempo para ficar só focado naquilo, você precisa ser mais prático, né? E aí você veio de uma criação, de uma família que são quantos irmãos, Fernanda? Eu e mais dois. Você e mais dois. Então você é a caçula. Geralmente a caçula muitas vezes é super protegida em algumas situações, é muito natural, porque ela não sabe fazer ainda. E muitas vezes essa caçula, às vezes, fica se sentindo até inferior aos irmãos, porque a mãe, né, delega funções para o mais velho, e por outro lado também o mais velho se sente não super protegido, mas super cobrado de uma função que nem é dele, de ter que olhar a irmã mais nova e todas essas situações. Então, cada um dos irmãos vão passar por alguma situação, porém,
a caçula já não tende a ser tão super protegida quanto o primeiro por conta desses motivos que eu trouxe. Exato. Até nessa questão que aí passa também para as outras gerações, né? Eu já tenho 3 sobrinhos e aí a outra geração, como o Bruno falou, tecnologia, o celular, né? A gente tem ferramentas, né? Tem modos que a gente pode ir adquirindo isso no dia a dia, desde bebê, né? Porque a gente acha que o bebê não dá sinal, né? Que tá se sentindo super protegido ou não, mas dá sinal, né? Dá aquele alerta. Opa, eu tenho que dar um respiro ali também pro meu bebê, né? Tem ferramentas, tem algumas dicas que você pode dar pra gente, assim, pros pais, né? Principalmente para terem esse equilíbrio aí, né? Nessa super proteção. E já engatando, quais são os principais erros, problemas dos pais que são super protetores, assim, nesse caso, né? Você atende bastante pais também, né? Na questão de ensinar os pais a serem pais. Mas qual é o principal erro ou reclamação, enfim, que chega para você também? Então, quando a criança... É importante os pais terem um relacionamento muito de perto com a criança, né? Ter bastante tempo de qualidade e escutativa. Escutativa é em relação ao chorinho na primeira infância, para saber identificar o que a criança precisa de fato, porque às vezes o que acontece, gente? Vamos pensar aí numa geração que a gente tem trabalhado muito com a questão da humanização, parto humanizado, mas muitas coisas a gente não sabe se a criança quer, muita coisa sou eu que decido, né? Então, o mamar, por exemplo, eu decidi dar mamar em livre demanda quando eu tive minha filha, mas em nenhum momento ela falou, quando ela estava chorando, que ela queria mamar. Eu que fui entendendo que o choro era o mamar. Mas, muitas vezes, se eu não escuto, se eu não observo, eu não consigo entender que, às vezes, é um choro de trocar fralda, é um choro só de sair daquele lugarzinho. Então, desde pequenininha, a gente consegue ter essas observações. Eu falo que, assim, é proteção. Quando eu vejo que vai cair um objeto na cabeça da minha filha, e eu tiro ela correndo, porque não tem tempo de educar. Agora, é super proteção quando eu não treino ela para dormir sozinha, por exemplo, quero ela deitada comigo o tempo todo, sendo que ela já me perguntou várias vezes, mamãe, quando que eu vou dormir no meu quarto? Mas assim, eu digo mesmo assim, a gente precisa conhecer os nossos filhos para entender até onde a gente pode ir, ter diálogo e escutar de verdade. Observar de verdade. Às vezes a criança já está falando, mas os pais não sabem. Sabe por quê? Porque a criança aponta a fruta, o pai, banana que você quer, aí vai dar banana. Você quer descer? Tá bom. Não espera a criança falar. Né? E às vezes é diagnosticado de forma errada por conta dessa superproteção também. E aí os erros, né? Como o Bruno comentou, você tem, até pegando o gancho do seu trabalho nas escolas, né? O que de relatos acabam aparecendo lá para você também, Flávia? Eu vejo muitas crianças potentes na escola que buscam pertencer, buscam participar do grupo, mas não se sentem como se não tivesse autorização dos pais para isso. Porque, às vezes, por algumas questões, os pais têm dificuldade de se relacionar com a turma, os próprios filhos também, eles não conseguem ir, não conseguem se desenvolver de uma forma melhor, né? Se reprimem. Então, acontece muito, tá? Fatos, por exemplo, assim, de casos também, não só em escola, né? Em vários contextos sociais, onde a gente observa que, por exemplo, eu não tenho amizade com aquela pessoa, eu não vou deixar minha filha brincar com aquela amiguinha, às vezes é a melhor amiguinha, e não vai interferir em nada, são crianças. Mas aí eu tô super protegendo. Na verdade, eu tô tolhindo a minha criança ali de ser feliz naquele momento e de escolher a amizade. E a criança não é uma criança ruim, porque é só uma criança. Então, fica difícil até dela saber lá na frente quais são os amigos que ela pode escolher. Por que aquela menina que é legal pra caramba eu não posso ser amiga? Lá na frente vem tudo, gente. Se vem, e vem muito, muito mesmo, vem muito. Olha, Flávia, a gente queria ficar aqui, uma sessão terapia, por muitos minutos, viu? De verdade, foi muito especial. Tem que ter uns 3 programas aí seguidos para desafogar tudo que a gente passou durante esses 30 aí. Pode me chamar que eu venho. Muito bem-vinda sempre, Obrigada, tá? Parabéns queridos. pelo seu trabalho, tá? Eu que de verdade. agradeço. O papo acabou, mas antes, né, como a gente falou, a gente continua aqui nesse mais um bloco do programa, viu? Ainda tem o quadro Atividade Legislativa para a gente conhecer aí ações, né, do Legislativo voltadas para esse tema. Já a gente volta, então, rapidinho, não sai daí.
Estamos de volta com o Tá Ligado e chegou a hora da gente saber dos trabalhos, né, feitos aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Pois é, agora o Atividade Legislativa. E para a gente debater sobre esses trabalhos, né, apresentar os trabalhos aqui para a gente, venha cá, nosso colunista, Samuel Strazer. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que elegância com esse colete. A gente vem proteger você aqui, Samuel. Vamos falar de proteção, né? É muito elegante. Obrigado, gente. Obrigado. Acho que eu até bati no microfone, desculpa, Maésio, fiquei emocionado. Mas vamos lá falar de proteção às crianças, né? É isso. Então, a gente tem algumas leis, várias leis, na verdade, voltadas para esse tema, né? A superproteção paterna, às vezes, é um tabu e tudo mais, né? Dos pais e tudo mais, mas o poder público tem proteções, né? Medidas para proteger, muitas vezes, as crianças até no ambiente doméstico, né? Então, tem uma lei que ela foi aprovada em 2020, que ela autoriza a criação de comissões de prevenção e notificação de violência contra as crianças e adolescentes nas escolas. E aí é um papel importantíssimo. Essas comissões, elas existem em todas as escolas municipais, porque é papel da escola, né? A partir dessa lei virou papel da escola notificar as autoridades, né? No caso o Conselho Tutelar, se tem alguma suspeita de violência doméstica contra as crianças. Então, às vezes, a criança chega com um roxo, chega com um arranhão, ou muitas vezes muda o comportamento da criança na escola, né? Então, as escolas elas têm essas comissões, né? Que geralmente são compostas aí pelo diretor, por um professor, funcionários da escola, né? Para conseguir identificar as crianças que, porventura, estão passando, ou se existe até só a suspeita, essa comissão já entra em ação. E aí tem algumas outras coisas que essa comissão faz também, né? Além de fiscalizar, ela cria campanhas de conscientização para a comunidade, para as próprias crianças, porque às vezes é um vizinho que vai suspeitar de alguma coisa, né, que está acontecendo dentro da casa. Às vezes até a própria criança não entende, né, o que está acontecendo. Então tem essa lei que visa aí prevenir e também notificar as autoridades se estiver acontecendo alguma coisa. E esse debate é tão importante que vão surgindo propostas e novas soluções aqui no Legislativo direto, né? Muito. Tem uma lei, um projeto de lei, né, em tramitação agora em 2025, que é para acompanhar mais de perto, fazer um balanço dos dados da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui em São José. É um relatório, a proposta é que seja feito um relatório anual, né, a cada 12 meses, desses dados, né, de violação do direito das crianças e dos adolescentes. E o interessante é que ele vem para complementar uma outra atividade, que é do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar anualmente já apresenta um relatório, né? um balanço dos dados e de todos os trabalhos, na verdade, que o Conselho Tutelar fez na cidade. Lembrando que a gente tem mais de uma unidade do Conselho Tutelar, a gente tem Conselho Tutelar em todas as regiões aqui. Ótimas informações, né, Bruno? É muito bacana ter essa questão da sua proteção em casa, mas às vezes o Estado precisa, né, e no caso o município, precisa acompanhar de perto, né, com o Conselho Tutelar, então é importante também ter esse acompanhamento do poder público nesses casos. Sempre. Samuel, seja bem-vindo sempre na sua elegância, viu? Muito obrigado, gente. Gosto muito de ver, Tá Ligado? Chame sempre que precisar. Então tá bom. Ó, é isso, gente. Acabou por aqui. Foi um prazer, né? A gente tá conversando, debatendo esse assunto muito bacana, né? Terapia tem dia. Pois é, o papo hoje foi esclarecedor. Além de muito bom papo, foi assim, pra gente, foi até um alívio, assim, um papo com a psicóloga aqui, muito bacana. É isso. E a gente tá de volta na próxima semana. Fique com a gente. Tchau. Tchau.